Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como anunciado, como falado, hoje nas lives, nos trabalhos que fizemos, às 20 horas nós teríamos uma transmissão sobre um tema tão importante que circunda aí as igrejas do Senhor. Né? Hoje será uma live um pouco diferenciada e eu quero louvar a Deus por isto. Então, me deixa um minutinho, eu vou pôr um pouco de água, porque nós começamos a falar, e quando começamos a falar, a garganta seca, então é sempre bom você ter um pouquinho de água. A água, no caso, não é para matar a sede, mas é para lubrificar as cordas vocais. Para isso que o pregador e tudo toma água, o ministro, o professor, enfim, é para lubrificar a sua garganta, as cordas vocais. Pastor Fernando Rocha, graça e paz, meu irmão e amigo. Pastor, a paz do Senhor. Estamos providenciando já o material para a segunda-feira já despacharmos ao irmão, tá bom? Glórias a Deus. Pessoal, olha, o tema que nós vamos falar hoje, eu trato neste livro, Esclarecendo Pontos Polêmicos da Bíblia, volume de número 4, tá? Aqui está o kit, aqui está o kit montado, tá? Para quem quiser, está disponível no nosso site. Inclusive, eu já vou colocar aqui o link deste livro, Andando com Jesus, que nós fizemos o lançamento ontem, e graças a Deus está saindo bem, tá? Então, tá a promoção aqui, tá? E aqui tá os kits pontos polêmicos que todo mundo tinha pedido, muita gente pedindo, e chegou, tá aqui. O que eu quero falar? Qual a tratativa que eu quero trazer para os irmãos? Deixa eu preparar aqui, tirar uma parte, porque aí eu consigo deixar mais visível para os irmãos verem o livro. Andando com Jesus, está aqui. Quem está aqui? O pastor Fernando, Alexandre Ramos, o pastor Tem a paz do Senhor, Matheus Dantas, a paz do Senhor, meu pastor, a Francisco, a paz do Senhor, Eduardo Diniz, a paz do Senhor Jesus, também, bacana. A paz do Senhor a todos vocês, meus amados irmãos. Estou com a família ali em cima, e na parte de cima, fazendo um lanche e tal, e estão me chamando, daqui a pouco nós vamos estar com eles, tá bom? Quero louvar a Deus aí por vocês. O som está picotando, eu não sei o que está acontecendo, a internet está bem, mas enfim, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, essa semana eu tive alguém que entrou no Facebook e até colocou uma nota sobre isso, e acabaram alguém comentando sobre o pastor Temer e tal, e aí eu dei minha opinião, a pessoa refutou, falando algumas coisas, então eu achei que eu deveria trazer luz a isso. Eu quero convidá-los a, se possível, né, que é um tema complexo, isso, mas a carta que Paulo escreve aos Efésios, né, o capítulo é o de número 4, Efésios, capítulo de número 4, nós vamos lá no versículo de número 11, Efésios 4 e 11, ok? E eu até deixei separado aqui, para que nós possamos discorrer um pouco sobre isso. Efésios 4 e 11 diz assim o texto. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tá? Pois bem, esse texto é um texto clássico utilizado para defender a classe pastoral masculina, a qual eu também defendo, ao qual eu também acredito, enfim. Porém, muita gente procura fazer deste versículo a sua base para defender o ministério pastoral feminino. E eu tenho muitas seguidoras aqui no meu canal, eu tenho muitas irmãs que me seguem, tenho irmãs que gostam do meu trabalho, dos meus livros, né, que me prestigiam, e eu quero já, em nome do Senhor Jesus, deixar aqui a todas as irmãs do canal, do grupo Mundo
pentecostal. Quero deixar do pessoal do Nubente também a minha gratidão a todas as irmãs, né? Eu tenho 2 filhas e tenho minha esposa também, que é mulher. Então, a gente acaba convivendo com elas e o meu ministério não seria 50%, como não é 50%. Meu ministério é totalmente 100% em decorrência da minha esposa. Sem ela, realmente não daria. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que existe realmente mulheres que trabalham na obra do Senhor e trabalham muito, e muito bem. E, em alguns casos, até mesmo melhor do que muitos homens. Assim como existem homens que trabalham muito bem e que jamais nenhuma mulher vai chegar até próximo devido ao trabalhar afinco desses homens. Né? Como há também irmãs relapsas que não fazem absolutamente nada dentro da igreja, como também existe irmãos, homens, né? E às vezes até ministros, que também não fazem nada, não produzem nada na obra do Senhor e não agrega nada à obra do Senhor. Pois bem, dentro dessa lacuna entre se fazer e não fazer, que envolve tanto o lado masculino quanto o feminino, se tem aí uma ação de que a mulher, fazendo muitas vezes muitas coisas dentro da igreja, ela recebe sobre si o título de pastora, né? E daí surge a indagação que muitos fazem. Existe pastora na igreja? Bom, a primeira coisa a se definir é o que é pastor, o que é pastora, para que a gente possa agregar entendimento e poder, partindo daí, defender. Existe um grupo de pessoas da igreja que defendem o ministério pastoral feminino. Existe um grupo de pessoas na igreja que não defendem o ministério pastoral feminino. Pois bem, eu faço parte do primeiro grupo que não defende o ministério pastoral feminino. Isso não quer dizer que eu não defenda o ministério feminino. O ministério feminino, ele, além de ser bíblico, né, ele é teológico. O ministério ministerial feminino pastoral é que é inexistente. Biblicamente, não dá para se discutir, não dá para falar. Por quê? Porque existem falas na Bíblia que são falas de Deus, tem falas dos profetas, tem falas do diabo, né? Tem fala de ímpios, né? Tem fala de anjos, e existem falas do próprio Jesus. E Jesus, o seu ministério terreno, se teve um grupo de pessoas que mais presenciou o ministério de Jesus, foram as mulheres, em várias circunstâncias. E não tem como nós fugirmos disso. Ninguém pode opor-se a dizer que no ministério de Jesus não houve inúmeras participações efetivas de mulheres. Não é? E por causa desta ação, eu não consigo ver nos textos bíblicos, né, Jesus, em algum momento, né, para a parte eclesiástica, para a parte da sua igreja, Jesus credenciando qualquer mulher, né, para o ministério pastoral feminino. Se nós olharmos no texto, e eu procurei a Bíblia, palavra-chave, né, com textos, por quê? Porque a Bíblia, palavra-chave, ela vem arraigada com a assinatura de ninguém mais, ninguém menos do que Strong, Augusto Robert Strong. E ele é uma das maiores sumidades a nível linguístico, seja do hebraico, seja do grego. E respeitado no meio acadêmico. Observando-se que o texto de Efésios 4:11, que nós tomamos por partida,
Note que o elo de ligação, a acróstico de ligação entre os ministérios que Jesus apresenta aqui, ele é acompanhado de uma palavra outros. E esta palavra outros, além de conotar a parte masculina da proposta do textual, ele serve, evidentemente, para colocar outros numa designação indefinitiva, ou seja, outros no agrupamento de homens, outro no agrupamento de mulheres, outro no agrupamento entre homens e mulheres. Perfeito. Mas o seu contexto não dá margem para nós agregarmos a palavra outros para mulheres. Porque um versículo anterior, que é o versículo 10, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas. Ou seja, está uma referência a Jesus, numa visão masculina. Versículo 2, dizendo assim, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo. Muita gente se pega nessa palavra ministério aqui aplicada no versículo 12 para dizer que esse ministério é válido também para as mulheres. Só que, com muito cuidado, a palavra pastores, que está voltada, né, para o masculino, o texto que nós vamos encontrar aqui na Bíblia, citada pelo próprio, pelo próprio Strong, aqui, ele vai nos remeter a um texto que está lá na página 2141, que vai falar do quê? Da parte ministerial, do que seja ministério, ação diaconal, de servir, de estar prestes a servir dentro da igreja. Perfeito. Isto, ele está dizendo que a parte diaconal, e eu defendo a diaconia também valendo para as mulheres, as irmãs, porque nós vamos ver isso no conceito de igreja. Agora, daí, tirar a diaconia de servir para colocar na condição pastoral, tem uma quilometragem muito grande. Então, o texto que está aqui dado por Augusto Hopper Strong, que está marcado aqui, ó. Está aqui, eu vou mostrar para vocês, eu até deixei anotado aqui, ó, para que você veja, vamos puxar aqui mais próximo, tá aí, ok? A referência é a 1248, diaconia, ok? E vamos ver o que o texto, então, está nos dizendo. Ele diz o seguinte: ministério, ou seja, diaconia, ministério, para ministrar, para servir. Ato de ministrar, interprete, ofício de ministrar acerca das coisas divinas. Ou seja, todas as pessoas, seja homem, seja mulher, que defina, que sirva a igreja, está servindo as coisas divinas, do reino. Numa referência, principalmente, aos apóstolos. Homem, sexo masculino. E mestres, masculino. Ele dá as referências aqui. E não para por aí, ele continua. Ocorrência única é relacionada ao ofício de um diáconos, que está aqui. Ou seja, diácono em Romanos 12 e 7, que é uma referência, né, à questão do ministério, de servir dentro da igreja. Que isso foi otorgado em Efésios 4 e 11, por esta definição de Augusto Hopper Strong, voltada aos apóstolos, que foi dado o ministério. Os outros aqui, que ele está dando, são voltados ao ministério pastoral dentro da igreja, começando pelos apóstolos. Esta é a referência. Porém, nós temos um texto que também, de 1 Coríntios 12, que é onde vai falar dos ofícios e tal, né, que todo mundo sabe. 1 Coríntios 12, 5, eu deixei anotado aqui, vamos dar uma olhada, 1 Coríntios 12, 5, ele é amplo também nessa informação, e eu vou mostrar também aos irmãos aqui, para ver que nós não falamos só, porque está aqui, Efésios 12, e 1 Coríntios, para você ver que é 1 Coríntios 12, e está aqui, 5. Olha que ele vai trazer a referência. Deixa eu trazer aqui, ver se dá para pegar melhor. Peraí. Aqui, ó.
Tá vendo? Ministérios. Então, vamos ver aqui o que foi a definição dada por Strong nessa referência acerca da diversidade dos dons espirituais. Então, ele começa trazendo aqui no versículo de número 3, ele começa assim: portanto, vos quero fazer compreender, Paulo está querendo trazer um entendimento a essas pessoas, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, ninguém pode falar que Jesus é pecado tendo o Espírito Santo de Deus, porque pelo Espírito Santo você só vai dizer que Jesus é santo, que ele é glorioso, que é o Pai da eternidade, Deus forte e assim por diante. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Então veja só, quando há um reconhecimento, e aqui não tem distinção se é masculino ou feminino, tá? Que reconhece que Jesus é o Senhor, é porque tem o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, o versículo 4 começa agora a mostrar a diversidade para a igreja, que é dons, tá? A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. Existe uma diversidade de dons, tá? E aqui vale esclarecer uma coisa: os dons é para a igreja. Os dons não é para pessoas, é para a igreja. Quando uma pessoa falece, dorme no Senhor, alguma coisa, o dom continua e outra pessoa se levanta. Todo mundo sabe disso. Uma igreja, a igreja que está em Cristo, ela não perece, porque sempre tem um que Deus levanta para fazer determinada função. Toda igreja tem uma dirigente de circulação, toda igreja tem um auxiliar, toda igreja tem um porteiro, toda igreja tem um pastor e assim por diante. São os ofícios, é da igreja, tá? Versículo 5 tá aí. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, por essa definição bíblica que Paulo nos apresenta aqui no capítulo 12, trata-se desse ministério de dons para servir a igreja. E ninguém, absolutamente ninguém, vai questionar que uma irmã, uma senhora, uma jovem, não possa ser usada por Deus nos ministérios dos dons. Pelo amor de Deus. Isso é inquestionável. Agora, tirar uma pessoa que está cheia dos dons, trabalhando em prol da igreja, e elevá-la ao pastorado, aí nós temos um problema. E muito grande, porque a Bíblia não dá essa segurança. Outra coisa, eu separei aqui uma obra, tá? Que esta obra vai servir para mim trazer aqui luz para os irmãos sobre a questão de Efésios 11, que ele vai dizer aqui sobre o paradigma, né? Tá aqui, é uma obra da CPAD, ok? Esse livro me ajudou muito, a Igreja dos Apóstolos. Quem assina é Carlos Alberto de Araújo, tá? Então, ele traz uma referência, que eu até deixei anotado aqui, deixa eu já pegar, que ele vai falar, deixa eu ver aqui, diaconia, sim, antigo definido, diáconos. Deixa eu achar. Deixa anotado aqui. Pastores. Peraí que eu vou achar, deixei anotado, mas mexendo com outras coisas. Efésios 4 e 11. Vou pegar no índice, fica melhor, né? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu me ver aqui, página 100. Tá aqui. Olha só, o termo pastor tá aqui. Ele trazendo aqui. Então, o que ele traz aqui? A igreja descreve com diversos termos bíblicos como rebanho. A igreja era definida no passado como rebanho, tá? E aí ele começa aqui. A partir desse uso semítico, desenvolveu-se o conceito neotestamentário de os líderes fixos da igreja, envolvidos na direção espiritual do rebanho, que é o rebanho, é de Cristo, segundo Jeremias, tá? Serem denominados ao título de pastor. Foi daí que se surgiu a nomenclatura de que aqueles que estavam cuidando da igreja fosse dado o título de pastor por causa da questão do rebanho, que o povo era tratado como rebanho, tá bom? Bom, mas ainda existe uma passagem bem interessante
e que nós vamos mais a fundo, ok? Porque no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo de número 33, não. Jeremias, no capítulo de número 23, tá? Ele faz alusão a dois textos. Olha só como é importante isso, para que você, depois que defende o ministério pastoral feminino, possa me refutar, tá? Por favor, eu quero que você me refute, ok? Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. O pasto aqui é uma forma alegórica para rebanho, tá? Que acabamos de falar. E ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Em outras circunstâncias, isso é o 23, 2. Mas o 23, 5, ele faz 23, 4, perdão, ele traz uma referência. E levantarei sobre elas, ou seja, as nações, pastores, que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Essa referência aqui de Jeremias, há quem diga e defenda que não é válido. Por quê? Porque ele está falando da nação de Israel. Perfeito. Mas Deus está tratando no masculino, na forma masculina da palavra, pastores. Porque é defendido que a nação de Israel foi englobada, foi anexada, como diz o próprio livro de Efésios, que de 2 ele fez 1, colocando, e isto é válido para a igreja, ok? Nos dias atuais. Portanto, Deus levanta pastores no masculino, e não pastoras, ok? Ele vai trazer, inclusive, tá uma nota de estudo sobre isso, mas existe ainda mais uma argumentação lá no livro de Jeremias, capítulo de número 3, no mesmo livro de Jeremias, que ele diz assim: e vos darei pastores, masculino novamente, tá? Segundo o meu coração, que vos apacente em ciência e com inteligência. Essa ciência e inteligência aqui, eu não quero entrar por aqui, mas são os pastores que estão definidos lá como mestres acadêmicos, enfim, em Efésios 4:11. Essas referências, todas essas referências, ela está dada à linha do quê? De um ministério masculino, cuidando do rebanho. Isto é o que os textos bíblicos estão nos trazendo alusão ao entendimento. Mas tem mais um. O capítulo 49, deixa-me ver aqui, acho que é o 49. Não, não é o 49. Deixa-me segurar aqui, porque eu vou depois para outro texto. 49. Deixa eu ver se é esse. 49:10. Não. Bom, depois eu vou pegar a referência e coloco na descrição do texto aqui, para que fique bem claro para os irmãos. Mas eu fui procurar o texto, né, do Gênesis na Bíblia textual, né, porque ela vem com essa passagem. Deixa eu ver. Ah, tá. O 24. 49 e 24. Deixa eu ver esse aqui. Gênesis 49. Deixa eu ver. 49:24. Diz assim: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Observe que esse texto aqui está fazendo menção ao pastorado de Senhor Jesus Cristo, masculino. Ora, se Jesus, alusão
a esse texto, ele é o pastor de um Novo Testamento que nós recebemos, como, então, nós vamos ver que Jesus possivelmente tenha se enganado ao decretar o ministério, o ofício pastoral para a igreja somente na porta, ou no hebraico que fosse, ou no aramaico, ou no latim que fosse, e colocasse designação que também fosse colocada às mulheres. É porque o neopentecostalismo, ele introduziu essa ferida, essa mancha, essa mácula dentro do processo para colocar as mulheres em condição de igualdade com os homens no ofício da igreja. E isto está fora dos padrões bíblicos. Negar o ministério de uma mulher na igreja é ser gente retardada e doido. Mas aí, consagrar a mulher ao pastorado, aí tem uma quilometragem muito grande que vão se acertar com Jesus. Repito, os dons ministeriais de 1 Coríntios 12, em que envolve tanto a parte masculina quanto a parte feminina, porque é o corpo de Cristo e os dons da igreja, as mulheres participam efetivamente e tem mulher cheia, repleta do Espírito Santo, que prega que melhor do que homem, que faz trabalhos melhores que homem, que evangeliza melhor que homem, e isso é nítido, mas não para cuidar da igreja de Cristo, tá? E daí vem o pastorado, e já vem a bispa, já vem a profeta, e vem por aí tudo, tá certo? Então, eu quero trazer aqui alusão àquilo que eu entendo no texto bíblico, defendendo. E há quem diga que, como a Bíblia nada fala por não ordenar a mulher, então por que não ordenar se os tempos são outros? Isso aí são pessoas que vão ter problema para se explicar com Jesus aquilo que ele não falou, mas que as pessoas deduziram por sua vontade pessoal de que ele o fez. Tá certo? Eu quero dizer que tem irmãs que sabem fazer visita, sabem trazer uma palavra, enfim, e fazem um serviço muito melhor do que muitos homens. Mas isso não credencia a mulher a fazer aquilo que Jesus não fez. Porque seria a mesma coisa de dizer, Jesus, você foi incompetente em não ter dado pastoras para a igreja, tá? E se Jesus tivesse que levantar alguma, ele teria levantado no seu período e dentro da condição, ele também poderia ter levantado. Existe um argumento ainda de Romanos 16, 12, que fala de Júnias, que este nome é tratado também e defendido por alguns como sendo uma apóstola, dando margem para o apostolado também feminino na igreja. E isso é um grande equívoco. Eu trabalho esta questão também aqui dentro do livro, que está defendido, está escrito, que está aqui, eu não tenho como voltar. Aqui, ó, Ministério Pastoral Feminino. É bíblico? E eu mostro numa parte do livro aqui que eu digo a questão do cuidado com a Igreja de Cristo. Mas a parte que eu digo assim, a partir do momento em que eu tomo a iniciativa de consagrar mulheres ao pastorado, uma ação que Jesus jamais teve, posso e atesto que o próprio Jesus foi incompetente não consagrando mulheres ao ministério pastoral. Está aqui. Eu disse, está aqui escrito. Ó. Tá bom? Para você ver. Então, está no meu livro, e é isso que eu tenho a dizer. Aqueles que não gostarem, que acharem tal, que eu estou desfazendo das irmãs e tal, deve ser doido, né? Por aí, tá? Mas pode falar e falar assim, eu vejo que isso daqui não tem base, não tem nada. Pegue os textos que eu citei e comprove para mim que está errado, tá bom? Deixa eu ver quem está aqui me dando uma paz do Senhor, o pessoal que está sumindo conosco, muita gente pipocando, tá bacana. Pessoal, vamos dar like, eu estava falando, não posso. Estou aqui com 37 pessoas me assistindo e estou aqui com 18 likes positivos. Vamos dar o like aí, me ajuda. Compartilha, porque a live vai ficar boa, tá bom? Claudinei de Oliveira, Ministério Davi Miranda foi o maior missionário do século XX e XXI. Douglas, Débora não foi líder espiritual de Israel, mas julgava Israel e foi líder militar. Não tem nada a ver com o serviço sacerdotal. Perfeito. Exceto Débora era juíza. Gabriel de Oliveira, @Douglas, concordo com você, mas devemos tomar cuidado com o máximo, pois foi Deus que disse que não era bom que o homem andasse só. Precisamos delas 100%, pois sem elas, homens não somos nem pai. Perfeitamente. Ter a mulher como companheira, como adjuntora, como braço direito, é fenomenal e certo. O que eu falo e defendo e repito,
é que consagrar a mulher ao pastorado está errado, não existe, tá? Vamos lá, Randolph Souza, tá? Ótimas explicações, pastor. Randolph, obrigado, Randolph, pelo prestígio, meu amado irmão. Tem coisa nova surgindo para nós aí. Vocês fiquem atentados no canal, que depois nós vamos ter uma entrevista com o irmão Randolph, e vai ser bacana, vai ser muito edificante, tá? Deixa eu ver aqui, sou Portugal, parabéns pela dica. Sou de Portugal. Opa, Palinho Montes, glória a Deus, em Portugal estou sendo assistido, glória, fico feliz. Depois, Palinho, entra em contato comigo, 11 96777 2975, me chame aí pelo teu zap, pelo zap, eu quero manter contato com você em Portugal, tem projetos aí. Edilson Roberto, IPBBR, ninguém está sendo machista, estamos discutindo sobre o ministério sacerdotal, a mulher tem muito valor na obra de Deus em várias funções. E eu disse e repito, Edson, falei aqui, e isso tem que ficar claro, a mulher tem valor sim, e trabalha muito melhor do que muitos. O que eu falei, e vou repetir, o ministério pastoral não precisa de ajuda humana para defender a classificação eclesiástica para a mulher. Isso é antibíblico. Tá? Hilário Souza, os juízes em Israel funcionavam como um intermediador entre a esfera divina e a administração política de Israel. Tá, o que você está querendo... Bom, vamos lá. Gabriel dos Santos. Em Timóteo, Paulo está falando de mulheres que estavam sendo seduzidas pelos hereges. Não devemos pegar o texto do capítulo 2 isolado, mas faz parte de todo o contexto. Perfeitamente. Gabriel dos Santos, @Eduardo Souza. Isto é um fato irrefutável, mas não diz que isto era pré-Israel e não igreja. Geinfeld Rabuck, machista, comunista, pois o termo correto é marxista. Perfeito, Gay Franson. Douglas, capítulo 29 e ao 15 de 1 de maio, fala dos deveres da mulher cristã. Exatamente. E em primeiro, Caleb, como machista. Caleb, irmãos, que o fazemos com os casos que são vistos por nós de pastoras que exercem o ministério pastoral de forma eficaz. Vamos se acertar com Cristo. Simplesmente, porque por trás disso teve alguém que subjugou, tá? Vamos lá, Eduardo Andrade, marxista, marxista escrito de maneira errada. Douglas, pastoral feminino é fruto do liberalismo teológico e do feminismo. Perfeito. Sérgio Caleb, verdade marxista. Douglas foi extremista agora. Errei, verdade marxista, Douglas foi agora. Errei também, Cacá marxista, parte de união. Edilson Roberto, marxista de Karl Marx. Humberto Oliveira, boa essa explicação, essa colocação, viu? Humberto, verdade mesmo, isto é a realidade. Tal, Douglas cortou aqui. Ok, deixa eu ver. Regilano Fernandes, boa noite, um homem de Deus, muito bom a abordagem sobre esse tema. A paz do Senhor Jesus Cristo, Ravel Carvalho, cargos eclesiásticos foram deixados para homens. Perfeito. Marilda Duarte, excelente, pastor Temer, corroboro. Obrigado, minha irmã. Humberto, eu sou do interior da Cruz das Almas, Salvador, Bahia. Obrigado. Valdeci do Carmo, excelente, pastor Temer. Deus o abençoe. Pastor Valdeci, eu quero trazer esse homem aqui, mas ele não me dá, ele não me atende, ele não fala. Esse homem tem uma aula, você precisa de ver. Eu quero trazer ele para o canal aqui para nós. Vamos orar para ele vir para cá. Glória a Deus. Não existe pastora, bispa e muito menos apóstola. Perfeito. Antes Rodrigues, paz do Senhor, pastor. Então, enfim. Deixa eu me falar mais alguma coisa aqui que é importante. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Gabriel dos Santos, e as mulheres que fazem o papel de liderança como um macho. O que faço com esses fatos? Ou não existe mulheres que produzem bem um rebanho? Meu irmão, veja só, essa pergunta aqui, deixa eu ver quem é o Gabriel de Oliveira dos Santos. Gabriel, veja, existe um negócio chamado anseio de querer ir além do que aquilo que Deus deu. É o caso do diácono, que ele é diácono, e ele quer ser pastor, mas ele, na verdade, nunca será um bom pastor, porque ele é um excelente diácono, e se tirar ele do diaconato, ele realmente vai fazer besteira lá fora. Enfim, e isso sucessivamente dentro dos cargos. Observe que o caso de uma irmã, tá, que trabalhe para a igreja e trabalhe para Cristo, né, dentro do ministério que ela exerce e conduz,
tá? Ela não precisa de um cargo, de uma patente ministerial. Ela pode fazer isso como cooperadora. Ela pode exercer tudo isso sendo uma cooperadora, sem uma patente ministerial. Eu vou qualquer hora falar aqui do que é a palavra missionária, que eu até falei na live passada, acho que foi ontem, eu falei sobre a questão missionária. Eu vou fazer uma outra live depois para explicar a abordagem e a contextualização da palavra missionária. Aliás, eu vou tentar trazer uma amiga missionária de campo, tá? Pro canal, e se ela concordar, se ela me der o retorno, aí o que eu vou tentar? Eu vou tentar trazer, porque ela pode trazer luz, o melhor no sentido do que seja missionária, para que a gente possa ter isso aqui, tá? Ela é missionária no campo, hoje está no México. Eu vou tentar falar com ela para a gente tentar trazê-la para fazer uma live aqui no canal, tá bom? Angela, paz do Senhor. Edson, cooperadores e diaconisas são bíblicos. Cooperadoras e diaconisas são bíblicos, sem dúvida, Edson, concordo. Pastor Temer, paz do Senhor, São Luís do Maranhão. Obrigado, meu irmão Eduardo. Deus o abençoe. Parabéns pela exposição, Matheus Dantas. Bacana. Pessoal, 36 minutos de live. Nós vamos encerrar aqui, porque eu tenho que jantar, o pessoal está me esperando, tá bom? Espero que você tenha gostado. Nós estamos aí com o link para a aquisição do livro, tá? E se você quiser, nos ajude, porque nós temos, tá aí o link, nós temos que fazer alguma coisa, porque temos dívida para pagar e precisamos aí de uma ajuda. Tá saindo baratinho, R$35 com o frete incluso, e isso vai ajudar teu ministério, tá bom? Que Deus abençoe o Ósculo Santo, fico todos com Deus, obrigado a todos os participantes, obrigado aí o irmão Randolph, que é um presbítero abençoado, batemos vários papos hoje aqui por 2 ou 3 vezes, e nós estamos com um projeto aí que logo vou falar para vocês aqui. Estou fazendo um acerto com ele, e com certeza vai ser bênção para a minha e para a tua vida, tá bom? Fique com Deus, Ósculo Santo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, e segunda-feira, às 21 horas, estamos juntos de novo no canal Pentecostais Arminianos. Fique com Deus, Ósculo Santo, compartilha e ajude-nos, tá bom? Tchau, tchau.